Muito bem. Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno dessa noite. Hoje é quinta-feira, 3 de abril de 2014, 28 graus na cidade de Jaú, 20 horas e 1 minuto. Estamos estudando o capítulo 4, O Inferno. Ele vai tratar dos subtítulos Intuição das Penas Futuras, o Inferno Cristão, copiado do Inferno Pagão, os Limbos, quadro do Inferno Cristão. Intuição das Penas Futuras. Em todos os tempos, o homem acreditou por intuição que a vida futura devia ser feliz ou infeliz, segundo o bem ou o mal que se tivesse feito neste mundo. Mas a ideia que ele fez a respeito estava em relação com o desenvolvimento do seu senso moral e com as noções mais ou menos justas que possuía do bem e do mal. As penas e as recompensas são reflexos dos instintos que nele predominavam. Kardec tem tanta razão quando ele fala disso, porque, por exemplo, o cara ia para a guerra, ele ia cometer atrocidades na guerra e pedia a bênção dos deuses, e que lhe abençoasse que ele fosse o vencedor. Quer dizer, então, a noção de bem e de mal e de recompensa após a morte, elas estavam relacionadas realmente com a evolução, o desenvolvimento do senso moral de cada um, né? O que não se concebe hoje, né? Ninguém pode conceber que, apesar que ainda existe, eu vejo na televisão esses traficantes de droga, gente ligada às facções criminosas, com cruz, crucifixo, carregando, como é que fala esse negócio aqui? Terça, né? Carregando essas coisas, mostra a casa do cara, tem lá quadro de santo e tal, tem altar e tal, né? Quer dizer, alguns ainda relacionam, né, o benefício de Deus segundo aquilo que ele pediu, segundo aquilo que ele oferecer, né? Mas não se concebe, o espírita estudioso não concebe esse tipo de situação. Foi assim que os povos guerreiros colocaram as suas supremas felicidades nas honrarias tributadas à bravura. Kardec falou com outras palavras, muito mais rebuscadas e objetivas do que eu usei para me expressar. É verdade mesmo, foi assim que os povos guerreiros colocaram as suas supremas felicidades nas honrarias tributadas à bravura, né? É verdade mesmo. Os povos caçadores na abundância da caça, os povos sensuais nos prazeres da voluptuosidade, tuosidade. Enquanto dominado pela matéria, o homem só pôde compreender imperfeitamente a espiritualidade. Foi por isso que ele fez das penas e dos gozos futuros um quadro mais material do que espiritual. Imaginou que se deve beber e comer no outro mundo, mas de maneira melhor do que na terra, e servindo-se de coisas melhores. Tanto que para esses muçulmanos que se explodem no meio das multidões é prometido um rio de iogurte e não sei quantas virgens. Ele se amarra de bom, vai lá, pode deixar que Allah vai te dar um rio de iogurte. Deve gostar muito de iogurte, né? Que troço ruim pra caramba. Deve ser o greco da Vigor agora, que é mais moderno. E não sei quantas virgens, né? Quer dizer, é uma noção realmente distorcida, né? O cara ainda pensa que vai comer depois que desencarna. Tem lugar aí que tem colônia que tem até sopa, tem refrigerante, né? Tem. Mais tarde vamos encontrar nas crenças sobre o futuro uma mistura de espiritualidade e materialidade. É assim que, ao lado da bem-aventurança contemplativa, ele coloca um inferno de torturas físicas. Não podemos conceber, senão que via, o homem primitivo decalcou naturalmente o seu futuro da vida presente. Para compreender coisas diferentes das que tinha sob os olhos, faltava-lhe o desenvolvimento intelectual
que só devia realizar-se com o tempo. Da mesma maneira, o quadro que compôs dos castigos da vida futura e o reflexo das maldades humanas. Da mesma maneira, o quadro que compôs os castigos da vida futura é o reflexo das maldades humanas, mas em maior proporção. Reuniu todas as torturas, todos os suplícios, todas as aflições que encontrou na terra. É assim que nas regiões de clima quente imaginou um inferno de fogo e nas regiões boreais um inferno de gelo. Eu nunca tinha ouvido falar de inferno de gelo, vocês já ouviram? É que a gente mora num lugar quente, né? Deve ser isso. Não estando ainda desenvolvido o sentido que mais tarde lhe permitiria compreender o mundo espiritual, ele só podia conceber penalidades materiais. Eis porque, com algumas pequenas diferenças formais, o inferno é semelhante em todas as religiões. Agora ele vai tratar especificamente aqui do inferno cristão. O inferno cristão imita o pagão. Quando ele fala inferno cristão, seria mais apropriado falar do inferno católico, né? Porque realmente o cristianismo o Cristo, propriamente, Jesus de Nazaré, não falou de inferno. Ele não fala de inferno. Quem fala de inferno são os seus seguidores, né? Aquele que foi o mais velho, que morreu mais velho, João. Ele que fala de inferno, né? Aliás, é atribuído a ele o inferno, né? A descrição do Apocalipse do inferno. O inferno dos pagãos, descrito e dramatizado pelos poetas, é o modelo mais grandioso do gênero e se perpetuou projetando-se como dos cristãos, que teve também os seus poetas. Comparando-os, podemos encontrar, salvo os nomes, que algumas variações de detalhes numerosas analogias entre eles, semelhanças, né? Num e outro, o fogo material é o elemento básico das torturas, porque simboliza os mais cruéis sofrimentos. Mas, coisa estranha, os cristãos conseguiram, em diversos sentidos, exagerar o inferno dos pagãos. Se estes últimos tinham no seu o tonel das Donaides, a roda de Ixion, o rochedo de Sísifo, esses eram suplícios individuais. O inferno cristão tem por toda parte caldeiras ferventes, cujas tampas os anjos erguem para verem as contorções dos condenados. Pô, sabe com esses sonjinhos, hein? Sabe com esses caras, né? Deus ouve sem piedade os gemidos desses últimos pela eternidade. Que ouvido, hein? Que orelhão que deve ter Deus, hein? Jamais os pagãos figuraram os habitantes dos campos elíseos, inspecionando os suplícios do Tártaro. A semelhança dos pagãos, os cristãos têm o seu rei dos infernos, que é Satanás, com a diferença de que Plutão se limitava a governar o império sombrio que havia recebido, mas sem praticar maldades. Ele retinha nesse império os que haviam praticado o mal, porque essa era a sua missão, mas não procurava induzir os homens ao mal pelo prazer de submeter ao sofrimento. Quer dizer, estava mais próximo dos ensinamentos espíritas, né, do que o inferno cristão. Porque ao contrário desse, o inferno cristão, o Satanás induz ao mal, que é para levar o cara para lá. E até hoje ele rende dividendos nas igrejas aí, né? Os caras pagam, dízimo e tal, por conta disso, né? Satanás, entretanto, recruta as suas vítimas por toda parte e se alegra de fazê-las atormentar por legiões de demônios armados de tridentes para revolvê-los nas chamas. Churrasquinho de mãe, né? Tem-se mesmo discutido seriamente sobre a natureza desse fogo que queima sem cessar os condenados, sem jamais os consumir, chegando-se a perguntar se seria um fogo de betume,
O inferno cristão não permite, pois, que o inferno pagão o exceda em nada. As mesmas razões que fizeram os antigos localizar a morada da felicidade determinaram também que se localizasse a dos suplícios. Tendo localizado a primeira na região superiores, era natural que colocassem a segunda nos inferiores, no centro da terra, para o qual, segundo se acredita, certas cavernas sombrias e de aspecto assustador serviam de entrada. Foi assim também que os cristãos, durante longo tempo, localizaram o lugar dos condenados. Notemos ainda, a esse respeito, outra analogia. O inferno dos pagãos tinha de um lado os campos elíseos e de outro o Tártaro. O Olimpo, morada dos deuses, dos homens divinizados, ficava nas regiões superiores. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, ou seja, nos lugares baixos, para tirar dali as almas dos justos que esperavam a sua vinda. Os infernos não eram, portanto, apenas um lugar de suplício. À semelhança do que acontecia entre os pagãos, eles estavam também nas regiões inferiores, assim como o Olimpo, a morada dos anjos e dos santos, estava nas regiões elevadas, colocada para lá do céu das estrelas, que se considerava limitado. Essa mistura de ideias pagãs com as cristãs nada tem que nos deva surpreender. Jesus não podia destruir de repente as crenças enraizadas. Os homens não dispunham dos conhecimentos necessários para conceber o espaço como infinito e povoado de mundos em número infinito. A Terra era para eles o centro do universo. Não conheciam a sua forma, nem a sua estrutura interior. Tudo lhes parecia limitado segundo a sua compreensão. As noções referentes ao futuro não poderiam exceder os limites dos seus conhecimentos. Jesus se encontrava, pois, na impossibilidade de iniciá-los no verdadeiro conhecimento da realidade. Mas, de outro lado, não querendo sancionar com a sua autoridade os prejuízos dominantes, preferiu abster-se, deixando ao tempo o trabalho de retificar as ideias errôneas. Limitou-se a falar vagamente da vida de bem-aventurança e dos castigos que esperavam os culpados. Mas, em parte alguma, nos seus ensinos, encontra-se o quadro dos suplícios corporais que os cristãos transformaram em artigo de fé. Realmente, Jesus não fala nem em céu, né, nem num lugar específico, né, e nem num lugar específico para o tormento. Ele fala, sim, das bem-aventuranças que esperam todos aqueles que são justos, né, e também dos castigos que esperam aqueles que usam de desmando, são injustos, são maus e tal, mas nunca localizadamente. Aliás, a igreja se encarregou de colocar na boca dele algumas palavras, né, que não são realmente, não correspondem àquilo que ele ensinou. Eis como a ideia do inferno pagão é aqui mesmo, né? Não, limitou-se a falar vagamente, é isso mesmo. Mas em parte alguma, é isso mesmo. Eis como a ideia do inferno pagão perpetuou-se até os nossos dias. Era necessária a difusão dos conhecimentos nos tempos modernos e o desenvolvimento geral da inteligência humana para lhe dar a justa medida. Mas como nada de positivo pode ser colocado em lugar das velhas concepções, ao longo do período dominado por uma crença cega, sucedeu, como fase de transição, o período da incredulidade, ao qual a nova revelação veio por um fim. Era necessário demolir para depois reconstruir, porque é mais fácil fazer aceitar as ideias justas pelos que em nada acreditam, em virtude de sentirem que, apesar disso, alguma coisa lhes falta, do que aos que já possuem uma fé robusta, embora absurda. Kardec chama isso de fé absurda.
Pela localização do céu e do inferno, as seitas cristãs foram levadas a admitir que só existiam para as almas duas situações extremas: a perfeita felicidade e o sofrimento absoluto. O purgatório é apenas uma posição intermediária e passageira, da qual elas passam sem transição para a região dos bem-aventurados. Nem poderia ser de outra maneira, dada a crença no destino definitivo da alma após a morte. Havendo apenas duas regiões, a dos eleitos e a dos condenados, não se pode admitir variedade de graus em cada uma delas, sem aceitar a possibilidade de as franquear, o que levaria como consequência ao progresso. Ora, se houvesse progresso, não haveria sorte definitiva. Havendo sorte definitiva, não há progresso. Jesus resolveu a questão quando disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Que Jesus deu cada dica, né? Cada dica bem dada mesmo. Mas ele ensinava para a gente sendo selvagem, quer dizer, ele não podia falar abertamente. Mas não tinha como, né? Não tinha como. Não tem como. Eu falei com um cara revoltado uma vez. O cara chegou aqui da Bahia. O apelido dele era Bahia. E eu conheci ele como Bahia. Não sei o nome dele. E eu passava no bar, eu passei no bar, não sei para comprar o que naquela época, um barzinho que tinha perto onde eu ia trabalhar, ele dava manutenção numa e ele passou, ele pediu que eu pagasse para ele não sei o que, pinga, não sei o que, mas toma aí, eu pago. Peguei e paguei. Comecei a conversar com ele sempre conversei com ele era um cara inteligente. Você percebia que ele tinha uma sagacidade fora do comum, né? Bem inteligente, bem vivo, um cara esperto mesmo. Eu comecei a conversar com ele e tudo, ensaiei em falar o nome de Deus para ele. Para quê? Esse cara saiu com duas pernas em cima de mim. Não, Deus não existe, porque se ele existisse eu não estava nessa situação. Quer dizer, como é que você vai falar com uma pessoa que está nessa situação de coisas mais sutis como essa, por exemplo? Não tem como. Jesus, é como Kardec disse, né? Primeiro vieram essas crenças absurdas. Depois, com o desenvolvimento da inteligência, veio a descrença. O homem passou a ser cético. E ele falou, e era necessário que isso acontecesse, porque é mais fácil você ensinar para um cético coisas racionais do que para quem já tem uma fé robusta, embora absurda. Né? E é verdadeiro isso, é muito verdadeiro mesmo. Não adianta você querer falar para alguém que tem a crença dele, que quer acreditar daquela maneira e está tudo bem, falar em alguma outra coisa, a não ser que ele pergunte. Se alguém vier e perguntar a nossa opinião a respeito disso ou daquilo, é nossa obrigação falar. Né? Mas fora isso, é parar em ferro frio. Pegar um católico fervoroso aí, você não quer nada também. Não, mas é questão de enfiar ou deixar de enfiar, até porque o espiritismo não é uma imposição, é uma proposição, diferente do catolicismo, que é uma imposição. Veja, o princípio do céu e do inferno não deixa lugar para a evolução. Não deixando lugar para a evolução, só tem dois extremos: ou o cara vai para o céu, ou ele está condenado ao fogo do inferno. Um cara que acredita dessa maneira, você vai falar em lei de evolução com ele? Lei de reencarnação com ele? Não tem, não existe, não cabe naquilo que ele acredita. E provavelmente ele não tem cabeça, ou não quer que caiba na cabeça dele outra crença. E o que deve pensar que nem o Décio Cassolo estava conversando com Deus, por que essas crianças morrem? Justamente, mas é por esse questionamento que essas pessoas têm que passar mesmo. Às vezes passam 1, 2, 3 encarnações questionando, para depois chegar à maturidade necessária para buscar a resposta. Você não falou para ele que você tinha a resposta pelo Facebook? Ele procurou a resposta? Então é isso. Às vezes, olha, existe um fator aí que a gente tem que levar em consideração. O cara muitas vezes, provavelmente, veio de uma família católica, onde avô, pai, mãe, tudo católico. Ele passa uma vida inteira ouvindo falar daquela maneira. Ele vai na igreja e vê o padre condenar veementemente a reencarnação, o espiritismo, a conversa com os espíritos, etc.
A Igreja Católica, ela admite a comunicação dos espíritos, mas somente dentro da igreja e supervisionada por ela, pela igreja. Não é? Fora disso, é coisa do demônio. Tudo que se faz no centro espírita é obra do demônio. Não é? Então, como é que o sujeito se coloca diante de uma situação como essa? Como é que ele se coloca? Ele fala, pô, eu vou contrariar tudo aquilo que eu aprendi. Às vezes o cara tem 40, 50 anos de idade, 60 anos de idade. Eu vou contrariar tudo que 2, 3 gerações atrás me ensinaram. Ah, não. Fico com medo. Eu posso estar pecando. E depois a briga que ele vai comprar com todo mundo? Olha, às vezes até compensa comprar briga. Depende da cabeça de cada um. Depende da cabeça de cada um. Comprar briga não é problema quando você tem convicção. Ou quando você adquire a convicção. O problema, muitas vezes, para muita gente, é contrariar o princípio. Uma vez eu estava fazendo um programa de rádio e ligou uma moça, ela falou comigo por telefone, fora do ar, ela falou, eu sou católica e eu gosto muito do programa porque vocês não condenam ninguém. E aí ela explicou, eu não posso frequentar a igreja católica porque eu fui banida, aliás, eu não posso me comungar, porque eu estou separada do meu marido e o padre não permite que quem é separado comungue. Mas ela não disse aonde é o centro espírita, eu quero aprender, eu quero frequentar, absolutamente. Ela disse que gostava de como a gente fazia o programa, só para. O raciocínio dela para ali, naquele ponto. Por quê? Aí pode ter esse tipo de componente. Ela orientada por pai, por mãe, por avós, por tios e tal, orientada a crer daquela maneira, estava chateada com a igreja dela, triste com a igreja dela, porque não podia comungar. Porque se o padre tivesse permitido ela comungar, jamais ela ia escutar programa espírita. O ponto é esse. Por isso que Kardec sempre repete. De certa maneira consolou também. Como? De certa maneira, querendo ou não, consolou ela, porque ela fala assim, pô, não está condenando ninguém. Talvez ela ouviu aquilo que estava... mas parou ali. Não teve outro fruto. Parou ali. Se todo mundo que gostasse de programa espírita de rádio, frequentasse o centro espírita, podia abrir mais 15, 20 que não dava conta. Não dava conta de acomodar essa gente toda. O fato é que as pessoas gostam, mas eles se limitam a dizer assim, o pessoal fala coisa muito bonita. Para ali. E eles gostam de ver espetáculo. Essa moça que me chamou na página da Facebook da associação, perguntando se era só uma página no Facebook ou se a gente tinha uma série. Aí ela falou, eu estou precisando de algo mais. Então, mas essas pessoas são aquelas cujo senso moral está maduro. Quando a busca é porque está maduro. Por isso que eu costumo dizer sempre, e isso vale para todos nós, eu acho que vale, que quando uma pessoa não te pede ajuda, o problema é dela. Quando ela pede, aí passa a ser o problema seu. Eu estou dizendo em questão do gerenciamento de uma casa espírita, de quando a gente acolhe as pessoas aqui. Por conta disso. Se não pedir ajuda, fique na tua, fique quieto, não vai perder tempo, é perda de tempo. A pessoa tem que estar madura, ela tem que entender, tem que dar aquele estalo dentro dela para ela poder entender e para ela poder querer entender. Senão, é pura perda de tempo. Os limbos. É verdade que a igreja admite para certos casos particularidades, uma situação especial. As crianças mortas em tenra idade, não tendo praticado o mal, não podem ser condenadas ao fogo eterno. De outro lado, não tendo praticado o bem, não possuem nenhum direito à felicidade suprema. São então, diz ela, enviados aos limbos, situação mista e jamais definida, na qual, embora não sofrendo, não gozam também da felicidade perfeita. Mas desde que a sua sorte já está irrevogavelmente fixada, elas estão privadas da felicidade por toda a eternidade. Irmãozinho deles, né? O cara que bolou isso aqui, sabe o que está parecendo?
quem bolou esse tipo de ideia aqui, político que fica em Brasília bolando o que ele vai fazer para comprar mais imposto da gente. Não é a mesma coisa, não é semelhante? Essa privação, desde que não dependeu delas, equivale ao suplício eterno e merecido. É verdade, né? Se ela não pode ser feliz totalmente e nem infeliz, uma situação como essa, indefinida, equivale ao suplício eterno e merecido. Acontece o mesmo com o selvagem, que não tendo recebido a graça do batismo e as luzes da religião, pecam por ignorância, abandonando seus instintos naturais e não podem ter culpa nem mérito, como os que agem em conhecimento de causa. A simples lógica repele semelhante doutrina em nome da justiça de Deus, porque esta justiça encontra-se toda nessas palavras do Cristo, abre aspas, a cada qual segundo as suas obras, fecha aspas. Mas é necessário entender, por isso, as boas ou más obras que se praticam livremente, voluntariamente, pois são as únicas que acarretam responsabilidade. Não é esse o caso da criança nem do selvagem, ou qualquer outro cujo esclarecimento não tenha dependido da sua própria vontade. Quadro do inferno pagão. Só conhecemos o inferno pagão através das composições dos poetas Homero e Virgílio, nos deram a definição mais completa, mas devemos considerar as exigências formais da poesia nessas descrições. A de Fénelon, no Telêmaco, embora originária da mesma fonte quanto às crenças fundamentais, tem a simplicidade mais precisa da prosa. Descreve o aspecto lúgubre de vários lugares e procura ressaltar, sobretudo, o gênero dos sofrimentos a que são submetidos os culpados, estendendo-se bastante sobre o destino dos maus reis, em virtude da instrução que dava ao seu aluno real. Por mais popular que seja a sua obra, muitas pessoas não terão de memória essa descrição ou não puderam refletir bastante sobre ela para fazer uma comparação. Eis porque julgamos útil reproduzir os trechos que apresentam relação mais direta com o nosso assunto, ou seja, aqueles que se referem especialmente às penas individuais. Entrando, Telêmaco ouviu outros gemidos de uma sombra que não encontrava consolação. Qual é, diz ele, a vossa desgraça? O que foste na terra? Eu era, respondeu-lhe a sombra, Nabofarzã, rei da soberba Babilônia, e todos os povos do Oriente tremiam ao simples som do meu nome. Fiz-me adorar pelos babilônios no templo de mármore, onde estava representado por uma estátua de ouro, diante da qual eram queimados dia e noite os mais preciosos perfumes da Etiópia. Ninguém jamais ousou me contradizer, sem ter sido imediatamente punido. Eu inventava cada dia novos prazeres para tornar minha vida mais deliciosa. Era então jovem e robusto, mas, ó, desgraça, embora muito ainda me restasse para gozar sobre o trono, uma mulher que amei e que não me amava me fez logo sentir que eu não era um Deus. Envenenou-me e hoje nada mais sou. Puseram pomposamente as minhas cinzas numa urna de ouro. Choraram, arrancando os cabelos ao redor. Ela ameaçou atirar-se nas chamas em que me incineravam para morrer comigo, e ainda hoje vai chorar aos pés do soberbo túmulo a que lançaram as minhas cinzas. Mas ninguém me lamenta, e minha memória causa horror, mesmo na minha família, enquanto sofro aqui embaixo horríveis tratamentos. Telêmaco, emocionado com o drama, lhe diz:
foste verdadeiramente feliz durante o vosso reinado. Sentíeis essa doce paz, sem a qual o coração permanece sempre opresso e abatido em meio das delícias? Não, respondeu o babilônio, nem mesmo compreendo o que quereis dizer. Os sábios louvam essa paz como o único bem, mas de minha parte jamais a senti. Meu coração estava incessantemente agitado por novos desejos, por temores e esperanças. Eu procurava esquecer-me de mim na confusão das minhas paixões. Cuidava de entreter essa embriaguez para que não cessasse, pois o menor intervalo de raciocínio normal me teria sido demasiado amargo. Eis a paz que desfrutei. Qualquer outra me parece uma fábula ou um sonho, em suspense que lamento. Assim falando, o Babilônio chorava como um homem pusilânime, fraco, né? Que se deixou debilitar pelas comodidades, não se tendo jamais acostumado a suportar a desgraça. Tinha ao seu lado alguns escravos que fizeram morrer nas honras de seus funerais. Mercúrio os havia entregue a Caronte com o seu rei, dando-lhes um poder absoluto sobre esse rei que haviam servido na terra. Essas sombras de escravos não temiam mais a sombra de Nabofarzã, mas a mantinham acorrentada e a submetiam às mais cruéis humilhações. Uma lhe dizia: nós também não éramos homens, tanto como tu? Como pudestes ser tão insensato para te considerar como um Deus, não te lembrando que pertencias à mesma raça dos homens? Um a outro o insultava dizendo: tinhas razão de não querer que te considerasse como um homem, porque eras um monstro sem humanidade. Outra lhe falava assim: muito bem, onde estão agora os teus aduladores? Não tens mais nada a dar, infeliz, e não podes mais fazer nenhum mal. Eis que te tornaste escravo dos teus próprios escravos. Os deuses demoram a fazer justiça, mas por fim a fazem. A essas duras palavras, Nabofarzã se atira com o rosto na terra, arrancando os cabelos numa explosão de raiva e desespero. Mas Caronte dizia aos escravos: puxai-o pela corrente, erguei-o mesmo que ele não queira, pois ele não terá nem mesmo a consolação de ocultar a própria vergonha. É necessário que todas as sombras do tinge o testemunhe para justificar os deuses que tão longamente suportaram o reinado desse ímpio na terra. Logo ele percebeu, bem próximo dele, o tártaro negro. Subia deste uma fumaça escura e espessa, cujo odor empestado causaria a morte se ele se expandisse para a região dos vivos. Essa fumaça cobria um rio de fogo, com turbilhões de chamas, e o seu ruído semelhante ao das mais impetuosas correntes, quando se lançam dos mais altos rochedos ao fundo do abismo, fazia que não se pudesse ouvir com clareza nesses tristes lugares. Telêmaco, secretamente influenciado por Minerva, entrou sem temor nesse báratro. Percebeu de início um grande número de homens que haviam vivido nas mais baixas condições e que eram punidos por haverem buscado as riquezas por meio de fraude, de traições e de crueldades. Notou ali muitos ímpios e hipócritas que, fingindo amar a religião, dela se haviam servido como um bom pretexto para satisfazer as suas ambições, aproveitando-se da incredulidade alheia. Esses homens que haviam abusado da própria virtude, embora sendo ela o mais valioso dom dos deuses, eram punidos como os piores entre os celerados. Os filhos que haviam matado pais e mães, as esposas que haviam manchado suas mãos
no sangue dos próprios maridos, os traidores que haviam entregue a pátria, violando todos os juramentos, sofriam penas menos cruéis do que esses hipócritas. Os 3 juízes do inferno assim determinaram, e eis as suas razões. Esses hipócritas, não se contentando de ser maus com os demais ímpios, como os demais ímpios, querem ainda passar por bons e fazem por sua falsa virtude que os homens não mais queiram acreditar na virtude verdadeira. Os deuses, dos quais eles se serviram, tornando-os desprezíveis para os homens, sentem prazer ao empregar todo o seu poder para vingar-se dos seus insultos. Ao lado desses estavam outros homens, que o vulgo não considera culpados, mas que a vingança divina persegue impiedosamente. São os ingratos, os mentirosos, os vaidosos, que se louvaram no vício, os críticos maliciosos, que não temendo manchar a mais pura virtude, por fim, os que julgaram temerariamente sem conhecer as coisas a fundo, com isso prejudicando a reputação dos inocentes. Vendo os 3 juízes que estavam sentados e condenavam um homem, Telêmaco ousou perguntar-lhes quais eram os crimes do mesmo. No mesmo instante, o condenado, tomando a palavra, exclamou: nunca fiz nenhum mal. Sempre tive o maior prazer em fazer o bem. Fui magnânimo, liberal, justo e compassivo. Do que me podem acusar? Então Minos lhe disse: não se te reprova nada em relação aos homens, mas não devias menos aos homens do que aos deuses? Qual é, pois, essa justiça de que te vanglorias? Não faltaste com nenhum dever no tocante aos homens, que nada são. Foste virtuoso, mas referistes todas a tua virtude a ti mesmo, e não aos deuses, que a concederam a ti. Porque querias gozar os frutos da tua própria virtude, vangloriando-te em ti mesmo. Foste a tua própria divindade. Mas os deuses que tudo fizeram unicamente por si mesmos, não podem renunciar aos seus direitos. Tu o esquecestes, eles te esqueceram. Eles te entregaram a ti mesmo, desde que preferiste ser de ti mesmo e não deles. Procura, pois, agora, se puderes, o teu consolo em teu próprio coração. Estás agora para sempre separado dos homens, aos quais querias agradar. Estás sós diante de ti, que eras o teu ídolo. Compreende que não existe verdadeira virtude sem o respeito e o amor aos deuses, aos quais tudo deves. Tua falsa virtude, que por muito tempo ofuscou os homens, fáceis de enganar, vai ser confundida. Os homens, considerando os vícios e as virtudes somente pelo que os toca ou os agrada, são cegos para o verdadeiro bem e o verdadeiro mal. Mas aqui uma luz divina inverte todos os julgamentos superficiais. Frequentemente é condenado aquilo que eles admitiram e justificaram, ou que eles condenam. A essas palavras, o filósofo, como ferido por um raio, não podia conter-se. A satisfação que havia tido outrora ao apreciar a sua própria moderação, a sua coragem e as suas tendências generosas, transformou-se em desespero. A visão do seu próprio coração inimigo dos deuses tornou-se um suplício. Ele se via a si mesmo e não podia deixar de fazê-lo. Via a vaidade das apreciações dos homens, aos quais ele quis sempre agradar em todas as suas ações. Havia uma revolução geral em tudo o que se encontrava no seu íntimo, como se alguém revirasse todas as suas entranhas. Ele era
Ele não era mais o mesmo. Seu coração negava-lhe todo o apoio. Sua consciência, cujo julgamento lhe havia sido tão favorável, voltou-se contra ele, reprovando amargamente o desvirtuamento e o engano de todas as suas virtudes que não tiveram o culto da divindade por princípio e por fim. Estava perturbado, consternado, cheio de vergonha, de remorsos e de desespero. As fúrias não o atormentavam, porque era bastante entregado a si mesmo, pois o seu próprio coração vingava suficientemente os deuses desprezados. Procurou os lugares mais sombrios para se ocultar dos outros mortos, já que não podia ocultar-se de si mesmo. Procurou as trevas e não pôde encontrá-las, pois uma luz importuna o seguia por toda parte. Os raios penetrantes da verdade vingam sem cessar a verdade que ele negligenciou ao invés de seguir. Tudo que ele amava se tornava odioso, como sendo a própria fonte de seus males, que não mais poderiam acabar. Disse a si mesmo: ó insensato, então não conheci os deuses, nem os homens e nem a mim mesmo. Não, nada conheci, desde que nunca amei a única verdade e o verdadeiro bem. Todos os meus passos foram extraviados. Minha sabedoria não era mais que loucura. Minha virtude, um orgulho ímpio e cego. Fui o meu próprio ídolo. Por fim, Telêmaco viu os reis condenados por terem abusado do poder. De um lado, uma fúria vingadora lhes mostrava um espelho em que viam a monstruosidade dos seus próprios vícios. Viam e não podiam deixar de ver sua grosseira vaidade e sua avidez dos mais ridículos louvores, sua dureza para com os homens, que tinham o dever de fazer felizes, sua insensibilidade para a virtude, seu temor de ouvir a verdade, sua inclinação para as criaturas pusilânimes e bajuladoras, sua irresponsabilidade, sua indolência, sua desconfiança excessiva, seu fausto e demasiada magnificência, baseadas nas ruínas dos povos, sua ambição que os levava a conquistar o mínimo de vanglória com o sangue dos cidadãos. Enfim, sua crueldade de procurar cada dia novas emoções por entre as lágrimas e o desespero de tantos infelizes. Eles se viam nesse espelho permanentemente, viam-se mais horríveis e mais monstruosos do que a quimera vencida por Belerofonte, ou a hidra de Lerna, abatida por Hércules, ou mesmo Cérbero, vomitando por suas 3 goelas escancaradas o sangue negro e venenoso, capaz de empestar toda a raça dos mortais que vivem na terra. Do outro lado, e ao mesmo tempo, outra fúria lhes repetia de maneira insultuosa todos os louvores que os aduladores lhes fizeram em vida, e mostravam-lhe outro espelho, no qual eles se viam, tais como os aduladores os haviam pintado. A contradição desses 2 quadros, tão opostos, constituiu um suplício para a sua vaidade. Notava-se que os piores entre esses reis eram os que haviam recebido as homenagens mais magnificentes durante a vida, porque os maus são mais temidos que os bons e exigem sem pudor as mentirosas reverências dos poetas e dos adoradores do seu tempo. Ouviam-se os seus gemidos na profundeza das trevas, onde eles não podiam perceber outra coisa, além dos insultos e das ironias que deviam sofrer. Nada tinha ao seu redor que não os repelisse e contradissesse, confundindo-os, enquanto na terra se aproveitavam da vida dos homens, supondo que todos existiam somente para os servir. No Tártaro, eles são entregues aos caprichos de alguns escravos, que os submetem, por sua vez, a uma servidão cruel. Têm de servir sofrendo
e não lhes resta nenhuma esperança de poder abrandar jamais o seu cativeiro. Ficam sujeitos aos golpes desses escravos, transformados em seus tiranos impiedosos, como uma forja sob os golpes do martelo de Cíclopes. Quando Vulcano os apressa no trabalho dentro das ardentes fornalhas do Monte Etna. Telêmaco viu então semblantes pálidos, consternados e hediondos. É que uma tristeza negra corrói esses criminosos. Eles têm horror de si mesmos e não podem livrar-se desse horror como se lhes pertencesse à sua própria natureza. Não necessitam assim de outro castigo para as suas faltas do que as suas próprias faltas, que vêm sem cessar em toda a sua enormidade, apresentando-se a eles como horríveis espectros que os perseguem. Para se livrarem disso, buscam uma outra morte mais poderosa que aquela que os separou dos seus corpos. No desespero em que se encontram, esses reis clamam pelo socorro de uma morte que pudesse extinguir neles todo o sentimento e toda a consciência. Pedem aos abismos que os tranquem para escaparem aos raios vingadores da verdade que os perseguem, mas estão condenados à vingança que se destila sobre eles gota a gota e que jamais cessará. A verdade que eles temiam ver é agora o seu suplício. Eles a veem e só têm olhos para vê-la erguendo-se contra eles. Essa visão os trespassa, os destrói, os arranca de si mesmos. É como um raio que sem nada destruir ao redor penetra até o mais fundo das suas entranhas. Entre essas coisas que lhes faziam eriçar os cabelos, Telêmaco viu muitos antigos reis da Lídia, que eram punidos por terem preferido os deleites de uma vida folgazã ao trabalho para a melhoria dos povos, que deve ser inseparável da realeza. Os reis reprovam uns aos outros a sua própria cegueira. Um dizia ao outro que tinha sido seu filho: não te recomendei frequentemente durante a minha velhice e antes de morrer que reparasse os males que pratiquei na minha negligência? Ah, infeliz pai, dizia o filho, foste tu que me perdeste. Foi o vosso exemplo que me sugeriu o Fausto, o orgulho, a voluptuosidade e a dureza de coração para com os homens. Vendo-te reinar com tanta displicência e cercado de covardes aduladores, habituei-me ao gosto da lisonja e dos prazeres. Acreditei que o resto dos homens era para os reis o que são os cavalos e outros animais de carga para a humanidade em geral, ou seja, esses animais aos quais não se dá importância, querendo apenas que prestem serviços e proporcionem comodidades. Acreditei nisso, e foste tu que me fizeste acreditar. Hoje estou sofrendo todos esses males por te haver imitado. A essas recriminações juntavam as mais horríveis maldições e pareciam prestes a se entredevorarem de raiva. Ao redor dos reis, volteavam ainda como morcegos noturnos as mais cruéis suspeitas, os falsos receios, as desconfianças, que são as vinganças dos povos, contra a maldade de seus reis, sua insaciável fome de riquezas, a falsidade de sua glória sempre baseada na tirania e a covarde displicência que aumenta os males do povo sem lhes proporcionar jamais a compensação das necessidades satisfeitas. Viam-se muitos desses reis severamente punidos, não pelos males que haviam praticado, mas por terem negligenciado o bem que deviam fazer. Todos os crimes dos povos que decorrem da negligência na observação das leis eram imputados aos reis que deviam ter como seu ministério fazer que as leis reinassem. Todas as desordens provenientes dos excessos, de Fausto, do luxo e de todos os demais abusos que lançam os homens na violência e na tentação de desprezar as leis
para se enriquecerem, eram também imputadas aos reis. Eram tratados, sobretudo, com rigor os que, em lugar de serem bons e vigilantes, pastores dos povos, só haviam pensado em devorar os rebanhos como lobos insaciáveis. Mas o que mais consternava Telêmaco era ver, nesse abismo de trevas e maldades, grande número de reis que haviam passado pela terra como soberanos muito bons e estavam condenadas às penas do Tártaro por se terem deixado governar por homens maus e hipócritas. Esses eram punidos pelos males que haviam permitido que fossem feitos sob a sua autoridade. De resto, a maioria desses reis não haviam sido bons nem maus, tamanha era a sua fraqueza. Jamais haviam receado conhecer a verdade, pois não possuíam o gosto da virtude e nunca sentiram o prazer de praticar o bem. Vamos marcar aqui quadro do inferno cristão, com a data de hoje, 3/4/2014. Só gostaria de que vocês, ou lendo em casa novamente, ou rememorando o que foi lido, comparassem isso com o sofrimento que os Espíritos descrevem àqueles que desencarnam cometendo esse tipo de absurdo e de abuso. E que o pior do castigo que o Espírito pode receber ao desencarnar é ver, depois de desencarnado, os seus inimigos. A visão daqueles que eles prejudicaram. Não é mais ou menos isso que ele está falando aqui? Quer dizer, é intuitivo a ideia de penas e recompensas. Né? É intuitivo no homem. Embora isso seja colocado aqui em verso e prosa, em prosa nesse caso, mas foi colocado em verso por outros, de uma maneira romanceada e tal, mas a verdade está inserida aí dentro. Né? Quem estuda o Espiritismo reconhece a verdade inserida aí dentro. É isso mesmo que acontece. Não desta maneira que está descrita, porque isso aqui faz parte do folclore, né? Faz parte de um momento da humanidade que eles entendiam de outra forma. E eram politeístas até. Né? Mas os Espíritos explicam uma coisa bastante semelhante a essa. Que o sofrimento, ele é infinitamente maior que o sofrimento material. Porque o sofrimento, depois do desencarne, ele é todo moral. Ou seja, não tem como se livrar dele. O sofrimento material ainda tem como se livrar, dependendo do tipo de sofrimento, né? Dependendo do tipo de sofrimento, você pode, através de um remédio ou de alguma coisa, aliviar aquela dor, né? Mas o sofrimento moral não tem como. Não tem como. É dioturnamente. E a visão daqueles a quem se prejudicou, dioturnamente. É mais ou menos isso que ele está explicando aqui. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não, gente? Ninguém quer falar nada? Então vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso Mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de justiça, de bondade e de misericórdia. Agradecê-lo imensamente por esta oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para aprender e discutir as questões propostas nesta noite. A ajuda dos nossos bons espíritos para que possamos compreender e assimilar da melhor maneira possível. E ainda pedir-te humildemente, Senhor, bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver, entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificar a vida. E, sobretudo, honrá-la, orientando a nossa própria existência por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome,
em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.